Boa noite, iniciando a gravação da nossa aula de número 2 da disciplina de Fundamentos e Metodologia da Educação Especial. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2026. Meu nome é professora Priscila e iniciaremos a aula. Então, pessoal, eu sempre gosto de fazer essa aberturinha, porque quando eu fizer as gravações das aulas, sempre vai ter esse videozinho da data para ficar mais fácil para vocês. Queria dizer que é um prazer conhecê-los, estava ansiosa para conhecer essa turma, tive relatos maravilhosos da participação de vocês no semestre passado, e eu estou muito empolgada para conhecê-los. E aí, nesse ensejo de conhecê-los, eu irei colocar aqui no chat um link que vocês irão entrar, colocar uma fotinha de vocês, o nome, o polo e a cidade de onde você fala. Vou colocar aqui o link primeiro. E aí é só vocês entrarem. Eu vou até compartilhar minha tela para ficar mais fácil para vocês verem. É um aplicativo que se chama o Wakelet. E aí no Wakelet vocês podem entrar. Vou projetar aqui a tela só para vocês verem como é. Ó, quando vocês entrarem aí, estão vendo? Ó, vocês vão entrar, tem aí, nossa turma, Fundamentos e Metodologia da Educação Especial. Aí você vai clicar aqui, ó, nesse quadradinho aqui, que é onde você insere a foto, você vai colocar o upload da imagem, vai lá no seu computador, vai escolher uma imagem ou do celular, vou colocar uma fotinha minha aqui. Vamos lá, é igual um Facebook, um Instagram, só que aí você edita a legenda depois. Viu que eu coloquei minha foto? Aí, ó, edita, porque aí você coloca a legenda. Aí eu vou colocar professora Priscila Palmas Tocantins. Prontinho. A minha apresentação. Agora vão entrando aí. É só clicar nesse quadradinho. Assim que você entra, clica no quadradinho e coloca a foto e depois edita com o seu nome. Oi. Professora, a senhora vai deixar esse link para a gente colocar a foto depois ou tem que ser agora? Eu queria que vocês fossem colocando, quem conseguisse, agora para eu ver vocês, para eu já sabendo o nome de vocês, para a gente interagir. Quem for conseguindo. Vou fixar aqui, que quem entrar depois vai conseguindo colocar. Vamos ver se mais alguém coloca. Cadê, gente? Vocês, quero ver vocês. O link está onde, professora? No chat. Obrigada. De nada. Eu fiz o teste hoje à tarde pelo celular, é super simples também. Vamos ver quem vai ser a primeira. Vai ganhar um chocolate. Ou o primeiro.
Opa, que linda! Thalita. Vou curtir você, Thalita. Leicilene. Bianca. Gente, que povo bonito. Milena. Gisele. Professor, o meu tá dando certo, não. Vai é pra ir pra Face, essas coisas. Para onde? O meu, quando eu clico aí, vai é pra me escolher se é no Face. Tem Ah, várias... tá. É porque ele tá te perguntando se você quer entrar como anônimo ou se você quer fazer o login com o Google. Ah, sim. Aí embaixo tem anônimo, que aí você não precisa fazer uma conta. Ah, tá bom. Vou testar aqui agora. Professor, você conseguiu ver o meu? Não entendi. Você conseguiu ver o meu? Eu sou a Gleiciele. Gleiciele, vamos ver se a gente te acha aqui. Ô, professora, a senhora falou meu nome errado, viu? É Thalita. Ô, Thalita, desculpa. De onde você é? Eu moro em Palmas, mas meu polo é de Paraíso. Ah, sim. Bianca, Milena. Tem uma aqui, essa lindona aqui, que tá anônimo. Aí ela não é porque você entrou como anônimo. Aí é só clicar no cantinho para você digitar seu nome. E aí, professor, esse meu apareceu? Acho que não. Manda o link bem de novo. Patrícia, Milena, vou mandar. Tá ok. Deixa eu ver se vai. Vai lá. Mais uns 2 minutinhos. Já achei ótimo que vocês estão interagindo. Vocês são lindíssimas. Eu acho que eu vi um rapaz. Cadê você? Não vi você se apresentando. Deixa eu atualizar, ver se entrou mais alguém. Oh, já temos 23 pessoas aqui interagindo. Aí vocês viram que... Ah, olha aqui. Está faltando só editar seu nome. Gabi Martins. Outro rapaz, o Wilk Soares. Maria Cristina, faltou a foto, colocou só o nome. Professora, eu não consigo. Micaele, boa noite. Boa noite. Milena de Pedro Afonso. Peraí, deixa eu só olhar aqui quem já colocou. Vanessa. Domingas. Ó, é bom para vocês não conhecerem os colegas de outro polo. Isabela de Colinas. Cleidiane de Dianópolis. Essa bebê é sua, que linda. Graciane de Araguatins. E aqui já foram. Ai, gente, que legal. Aí o link fica aí. Depois eu vou colocar lá no programa da disciplina, porque quem não conseguiu, eu vou colocar um passo a passo, só para quem não conseguiu. Quem já colocou, ótimo. Vou parar de compartilhar aqui, que aí fica melhor eu ver os rostinhos de vocês, conhecer vocês. Sua sobrinha, Cleidiane, que legal. Porque a gente fica aqui, muitos de vocês com câmera fechada, e aí a gente não se conhece, né? A nossa aula de hoje, o objetivo da aula de hoje é fazer uma apresentação da disciplina. Então, nossa aula de hoje é bem leve, bem tranquila. Vou apresentar os objetivos para vocês da disciplina,
Vou apresentar o cronograma de atividades. Eu sou muito metódica, então eu gosto de trabalhar com visualização. E aí eu acredito que todo mundo também consegue melhor dessa maneira. Então, eu fiz um cronograma das aulas para vocês, identificando o dia que tem, em quais encontros tem atividade, quais encontros tem atividade que vale nota, quais encontros as aulas são ao vivo, semana de prova, assim, bem detalhadinho, porque eu acredito que fica mais fácil. E aí, junto com essa gravação da aula de hoje, eu vou colocar os slides que eu vou apresentar para vocês e vou colocar também o plano de ensino, o cronograma das aulas e o cronograma das atividades avaliativas. Então, eu fiz 2 cronogramas, um de todas as aulas, com a temática de cada aula, e outro com o cronograma só das atividades avaliativas. Então, eu acho que vai ficar melhor para vocês se orientarem, até porque, né, vocês fazem mais de uma disciplina e é bem complicado, às vezes. Eu sei que, assim, todo mundo trabalha, a grande maioria tem filhos, então, para se organizarem, fica melhor. Eu vou colocar para apresentar. Tela inteira. Deixa eu só diminuir aqui e aumentar aqui. Agora sim. Então, como eu disse para vocês, hoje o nosso curso Pedagogia, Disciplina Fundamentos e Metodologia da Educação Especial, e o tema da nossa aula de hoje é a apresentação da disciplina e do plano de ensino. E a nossa segunda aula. Mas, professora, a gente não teve aula com você ainda. Como assim a nossa segunda aula? A semana passada, vocês tiveram um momento de boas-vindas, não foi? Então, aquela segunda-feira já contou como aula. Inclusive, quem já acessou a plataforma A, vai ver que eu coloquei o vídeo da semana passada e coloquei ali também uma carta de orientação para vocês poderem se inspirarem, organizar os estudos de vocês, tá bom? Então, por isso que é a nossa aula de número 2. A aula de número 1 foi geral, com a coordenação, e hoje a aula de número 2, que é a nossa primeira aula, de fato, da disciplina. Vocês já acessaram a plataforma A? Estão tendo dificuldade? Gostaram? Eu achei bem intuitivo, eu gostei bastante. Já assim, fizeram lá, visualizaram as coisas que eu coloquei semana passada? Ah, ótimo, quantos joinhas. Muito bem. Então, eu vou me apresentar para vocês. Aqui a gente já fez a dinâmica. Vejam que eu vou deixar lá no slide com o link. Quem não conseguiu, depois pode fazer, tá bom?
Então, quem eu sou, né? Meu nome é Priscila de Freitas Machado, gosto de ser chamada de Priscila Machado. Acho que quando era criança fui tão zoada pelo Machado e acabou que eu adotei como um nome profissional. Então, hoje eu só me apresento como Priscila Machado. Eu sou graduada em Pedagogia pela PUC e sou graduada em Letras, Português e Inglês pela FICO. Atualmente eu sou acadêmica também, assim como vocês, sou acadêmica do curso de Direito na Faculdade Serra do Carmo. Tenho aí uma diversidade de pós-graduações, então totalizam 8, acho que são 8 pós-graduações na área da educação, então psicopedagogia, educação infantil, cultura afro, alfabetização e letramento, práticas dos anos iniciais, gestão, currículo, então uma diversidade, depois vocês podem conferir lá no Lattes, deixei um link. Eu sou atualmente professora na Rede Municipal de Palmas e estou diretora de uma unidade, de um centro municipal de educação infantil que atende bebês de 6 meses até as crianças de 5 anos e 11 meses. Além de estar aqui com vocês, eu também estou lá na UFT, no curso de pedagogia também. E aí vocês já devem estar se perguntando, meu Deus, como é que concilia tudo isso, nesse tanto de coisa? Então, durante o dia eu trabalho normalmente lá na unidade. À noite, os encontros aqui com vocês são às segundas-feiras, são gravados, então eu consigo fazer essa conciliação. Lá na UFT é por eixo, então eu entro e dou semanas seguidas de aula e depois eu não dou mais. Aí, nesses dias, eu falto lá na faculdade ou eu pego disciplina pela manhã, quando é 1 ou 2 só. Então, dá super certo. Tem alguns prêmios aí dentro de atuação na educação e um que depois eu vou compartilhar com vocês relacionado à prática pedagógica, é um prêmio do Maria Cecília Souto Vidigal, da Fundação, que foi o prêmio de boas práticas durante a pandemia, que foi uma prática de inclusão. Então, eu vou apresentar para vocês assim, uma prática bem legal, vocês vão gostar bastante quando a gente for trabalhar lá em práticas pedagógicas. Então, essa sou eu, estou à disposição para o que precisarem, tá bom? E eu penso que a gente vai construir um semestre grandioso de aprendizado e de trocas. Então, a nossa disciplina, a carga horária dela é de 60 horas. Então, a gente vai ter aí 18 encontros, sendo 9 na etapa 1 e 9 na etapa 2, né? Então, é como se fosse primeiro e segundo bimestre, ou N1 e N2, são as 2 etapas. O que a nossa disciplina trabalha na ementa dela, né? O que a gente precisa desenvolver, então, ao longo desse semestre? Precisa trabalhar os aspectos históricos, as bases teóricas e legais da educação especial, necessidades educacionais especiais de estudante com deficiência física, neuromotora, mental, visual, auditiva, intelectual, psicossocial, deficiência múltipla, transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do espectro autista, transtornos funcionais específicos e altas habilidades e superdotação. Além disso, os fundamentos metodológicos para o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado,
e como fazer adequações curriculares, pedagógicas, metodológicas, avaliativa. E aí, também algumas práticas pedagógicas inclusivas, que é eu acho que vai ser o eixo, a aula mais legal que a gente vai fazer, né? Porque, assim, eu sei que vocês gostam demais de ver na prática como que é. Então, eu acredito que vai ser bem legal. E uma outra experiência que eu vou querer compartilhar com vocês, assim, não está diretamente ligada ao nosso programa da disciplina, mas na unidade que eu estou diretora, a gente acabou de colocar uma sala de recursos, acabamos de abrir uma sala de recursos, e eu quero muito compartilhar com vocês como que vai ser o funcionamento, algumas coisas do que as meninas vão fazer lá na sala de recursos, aliado ao trabalho de sala de aula. Então, eu quero muito compartilhar isso com vocês. Então, alinhado à nossa ementa, o objetivo geral, compreender os fundamentos históricos, teóricos, legais, metodológicos, na perspectiva da educação inclusiva, analisando as diferentes necessidades educacionais específicas e desenvolvendo práticas pedagógicas, curriculares e avaliativas que garantem o direito à educação, à participação social, à cidadania e à inserção no mundo do trabalho das pessoas com deficiência. Alguém aí já atua em sala de aula, como professor auxiliar, como monitor, como AT? Já atua Milena, Eva, Eurico? Ótimo. Então, gente, eu não sei vocês, mas, assim, a gente está tendo uma dificuldade muito grande, porque, assim, parece que cada vez que a gente se especializa numa deficiência para lhe promover práticas inclusivas dentro da instituição, dentro do grupo ali para as crianças, chega uma criança com uma outra especificidade. Então, eu de verdade, do fundo do meu coração, eu não sei que rumos que, assim, a nossa inclusão vai ganhar, porque eu acho que é muita coisa para um professor em sala de aula. Então, vamos supor que dentro da mesma sala eu tenho uma criança autista, uma criança com deficiência física, uma criança com baixa visão, uma criança surda-muda. Eu não vou conseguir me especializar ali em tudo. Então, o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir, enquanto pedagoga, entender esses aspectos históricos, as bases teóricas que sustentam o meu trabalho e vou promover algumas práticas inclusivas, o que necessariamente não significa que eu vou conseguir atender a inclusão em sua totalidade, porque, é muito novo, né, no Brasil, falar de inclusão, e aí é muito recente na história, a gente ainda está aprendendo, sobre inclusão. E se a gente parar para pensar, do ponto de vista inclusivo, dentro de uma escola, toda criança e todo estudante é especial, porque toda criança e todo estudante não tem uma especificidade em relação ao seu ritmo, ao seu aprendizado. Então, do ponto de vista, todo mundo é inclusivo. Então, assim, são questões que eu quero problematizar para a gente pensar junto, para a gente também não criar uma falsa
ilusão de inclusão, né? Eu sempre digo, eu fico muito preocupada quando as crianças estão só inseridas e não incluídas, porque a gente sabe da dificuldade e a gente sabe também da dificuldade do professor, da dificuldade das outras famílias e das outras crianças, mas isso é assunto para a gente ir conversando ao longo da disciplina. Algumas... Will, que você quer falar? Oi, professora, quero sim. Sim. Talvez eu não consiga usar os termos técnicos. Até então, estamos começando a disciplina agora, né? Esse é o primeiro contato. Sim. Então, se eu usar talvez algum termo que não seja inclusivo, não entenda a minha pergunta como sendo excludente. Tá, sim. Mas a minha dúvida é a seguinte, eu ainda não tive experiência em sala de aula com alunos em hipótese nenhuma. A experiência que eu tive foi auxiliar numa coordenação pedagógica. Certo. A minha pergunta, e foi por pouco tempo, a minha pergunta é a seguinte, eu sei que a proposta de hoje é inserir o aluno, vou usar entre aspas, com os alunos normais, entre aspas, mas aí a pergunta que eu faço é justamente a seguinte, inserir esses alunos especiais junto com os normais não causa um problema maior, dado que, às vezes, o professor não foi preparado para lidar com esse aluno especial? Ponto. Não seria mais interessante colocar todos os alunos especiais numa mesma sala e o professor especialista para lidar com essa realidade? Então, Will, que realmente é um assunto muito delicado mesmo. Como eu te disse, é algo que é novo na nossa sociedade. Até pouco tempo, as pessoas com deficiências, elas eram internadas em manicômios, né? Então, assim, há pouco tempo elas foram inseridas na sociedade. O que acontece? Assim, é uma opinião muito pessoal mesmo, tá? Professora Priscila, dá um timezinho aqui e eu vou falar a minha opinião pessoal. Eu ainda vejo essa inclusão de muito para inglês ver, sabe? Por quê? Tem todas as dificuldades em relação ao sistema, ao atendimento da criança. E aí, dentro da instituição, muitas vezes essa criança ela vai lá para passar o tempo, porque a escola não consegue suprir a necessidade dela. Então, assim, eu trabalhei numa escola de tempo integral, eu tinha ali um aluno com nível de suporte 3, um menino muito grande, pesado. Então, assim, quando ele desregulava, ele se jogava no chão, ele se batia. Durante o horário do descanso, ele chorava muito, ele gritava, ele não queria ficar dentro da sala e ele ficava o dia inteiro na escola. E aí, a escola ela está preparada para quê? Para trabalhar conteúdo sistematizado. Por mais que eu vá, enquanto professora, fazer uma atividade adaptada, ela não atinge em sua totalidade. Então, hoje, a gente chama de rede de proteção. Precisa de uma rede de proteção para atender essa criança, esse estudante. Quem seria essa rede de proteção?
a escola, mas a gente também precisa da saúde e da assistência social, porque mais do que estar inserido na escola, porque era isso que acontecia, ele estava inserido na escola, e lá eu trabalhava conteúdos de 5º ano, que ele não tinha capacidade cognitiva, então eu tinha que fazer adaptações de atividades voltadas para a idade cognitiva dele, então ele só acompanhava a turma no sentido do tamanho e da idade cronológica. E o que ele precisava? Ele precisava de fonoaudióloga, porque ele era não verbal, ele precisava de sessões de fisioterapia, porque ele tinha mobilidade difícil, né? Ele tinha uma dificuldade de locomoção, ele precisava de um terapeuta ocupacional, de um psicólogo, e isso não tem dentro da escola para esse atendimento. Por isso que eu falo em falsa inclusão, por isso, porque a rede de proteção precisa funcionar. Tem eu já vou deixar, tinha alguém com a mão levantada, já vou deixar falar, só para eu não perder o raciocínio. Tem um cara que, assim, ele é expert em inclusão, ele se chama Lucelmo Lacerda. E o Lucelmo Lacerda, ele foi estudar muito sobre inclusão. Por quê? Porque ele tem um filho autista com nível de suporte 3. E aí o Lucelmo, ele tem um relato que, assim, eu vou ver se eu acho esse vídeo para eu colocar no material complementar da aula de hoje. E aí ele tem um relato, assim, que é tocante. Ele falou assim: meu filho só se desenvolveu quando eu entendi que na escola, infelizmente, ele não conseguiria avançar. A escola não foi pensada para esse público. Então, eu levei meu filho para um outro tipo de atendimento. A escola, infelizmente, ele coloca infelizmente, não conseguia atender às necessidades ali, as expectativas do meu filho. Isso é a palavra dele. E chegava alguns momentos que meu filho tirava o direito de outras crianças, tá? Isso é relato dele. Por quê? O que ele dizia? O menino estava lá no 8º ano, vendo cálculos elaborados, e aí ele desregulava, começava a gritar, nem ele conseguia fazer a atividade adaptada, e nem os outros conseguiam prestar atenção ali, concluir a aula. Então, isso é uma fala dele muito profunda, que ele precisou reconhecer isso. E aí o filho dele, além desse atendimento da rede de proteção, eu sou muito apaixonada, alguém colocou aí da APAE, eu sou muito apaixonada pelo trabalho da APAE, porque a APAE faz muito bem esse trabalho, embora, infelizmente, ela não tenha o destaque e o investimento que ela deveria ter, mas o trabalho da APAE é fenomenal, fenomenal. E aí o Lucelmo dizia, mas inclusão, meu filho vai para a escola para se socializar. Meu filho tem uma diversidade de espaço para se socializar que não precisa necessariamente ser escola. Ele pode se socializar no parquinho, ele pode se socializar no shopping, nas festas, ele pode ter outros amigos. Então, eu vou procurar e colocar. Isabela, você quer falar? Vou abrir aqui o chat. Então, assim, gente, é porque assim, é um assunto muito polêmico. Não. Oi, prof. Pode falar? Sim, pode sim. Só para falar um pouco sobre a fala do Will, que ele falou aqui sobre colocar todas as crianças da educação especial dentro de uma sala só, né? Eu penso assim, na minha opinião, que, vamos supor, se as crianças já separadas em cada sala e cada um necessita de um assistente de apoio à inclusão, já dão um trabalho, assim, para a professora, juntamente com as crianças, né, como, igual ele falou assim, vamos ser assim, normais, todos são normais, na verdade, né?
Mas, Sim. enfim, aí se cada uma já separado em cada sala com sua assistente já dá trabalho, imagine todas juntas na mesma sala. Tipo, umas com TEA, outras com TDAH, outras com hiperativismo, outras com TOD. Juntando todas, eu acho que não daria certo, porque dependendo do grau do TEA de cada criança, elas não suportam barulho, por isso que elas ficam fora da sala. Então, se juntar isso tudo na mesma sala, nunca vai dar certo. Nunca, 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 nunca. Ainda mais, tipo assim, o professor pode ser especialista tanto que for, mas não dá certo nunca. Então, Isabela, eu também concordo. Acho que foi a Patrícia que colocou aí no chat, né? Tirar as crianças e colocar também não é inclusão. O que assim eu defendo? Eu defendo que funcionasse a rede de proteção, sabe? Por exemplo, a criança é para socializar, é para ser atendida na sala de recurso, atendimento individual, ela vá para a escola regular, mas que ela tivesse um outro atendimento, principalmente no que diz respeito à saúde, porque é muito mais uma questão de saúde do que necessariamente de educação. E a gente também não pode abrir a escola e encher desses profissionais dentro da escola, porque não é função da escola. Imagina, daqui a uns dias os pais querem levar os meninos, deixarem lá 7 horas da manhã da segunda-feira e ir buscar sexta-feira no final do dia para passar o final de semana em casa. Então, se essa rede de proteção começa a funcionar dentro da escola, tem uma dificuldade. Ajuda para os pais, exatamente. Então, assim, tem o BPC, tem alguns investimentos, tem a parte da dificuldade de acesso, mas, assim, eu vejo que muitos pais querem colocar tudo na escola, toda a responsabilidade na escola. E, assim, isso é uma carga muito pesada que, infelizmente, a gente não pode carregar. Deixa eu abrir aqui a fila das mãozinhas. Só um minutinho. Tem a Tainá, de mãozinha levantada, pode falar. Depois a Terezinha. Tainá Souza. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Eu ia falar que seria uma boa, né? A ideia do Wilson. Eu tenho uma criança especial, só que ouvindo o ponto de vista da Isabela, eu já mudei de opinião, né? Eu concordo com ela. Realmente, muito difícil, muitas crianças especiais numa sala só. O atendimento precisa ser em grupos menores, um atendimento reduzido. Qual que é a neurodivergência do seu filho? Hidrocefalia. Hidrocefalia. Frequenta a escola? Frequenta. Meio período ou o dia todo? Meio período. Já imaginou seu filho o dia inteiro dentro de uma escola? Ele tem condições de permanecer 10 horas dentro da escola? É verdade. Né? Então, assim, a gente precisa pensar nessa criança, nesse tempo reduzido. Gente, a gente trabalha 8 horas por dia, a gente precisa ali das 2 horas de almoço para respirar. Aí você imagina uma criança neurodivergente num tempo integral. Então, assim, eu acho que é o meio termo. Não é o 8 de ser só na escola, nem é o 80 de tirar da escola, né? É funcionar, de fato, a rede de proteção, o suporte para as famílias, porque, assim, eu já acompanhei mães que, assim, uma mãe um dia me procurou para fazer a matrícula do filho dela na educação infantil ainda. A criança tinha 4 anos. Ela chegou lá chorando, sabe? Falou assim, diretora, eu quero matricular meu filho para ele vir para cá, para o CMEI, porque eu preciso dormir. Eu não consigo dormir com meu filho em casa.
se eu cochilar um minutinho, ele mexe com tomada, ele mexe com faca, ele não tem autonomia. Então, assim, eu vejo o cansaço e acolho também, sabe? O desespero dessa mãe, porque eu acho que também falta o acompanhamento para a família, né? Terezinha. Terezinha? Boa noite, professora. Boa noite. Vou comentar a respeito do que estão abordando. Eu já trabalhei em APAE e, assim, lá a gente via muito as mãezinhas muito estressadas, sabe? Porque tem algumas crianças que elas trocavam o dia pela noite. E o descanso delas, das mães, era o momento que eles iam para a escola. Sim. Né? E aí acaba assim que lá tinha um caso de um aluno que ele estudava na escola regular, né? Uhum. E lá ele estava causando muitos problemas por algumas coleguinhas, porque ele batia, ele corria, ele mordia, ninguém aguentava ele, e às vezes, quando ele chegava, alguns professores já falavam, lá vem o terrorzinho. Porque a criança mexia em toda a estrutura, não era uma palavra bonita para eles falarem, né? Porque assim, é meio complicado. Mas ele por ele ter que ter uma necessidade melhor de um atendimento específico, ele estava na escola regular e estava atrapalhando as outras crianças desenvolver, né? Aí ele teve que ir foi matriculado na Paz, só que lá também foi muito difícil. Ele era uma criança com TDAH, mas ele era classificado como desafiador, né? Ah, o Você TOD. falava o não, o TOD, e aí transtorno o cognitor TOD, desafiador. Isso, exatamente. E aí ele não aceitava o não. Você não poderia falar o não. Você tinha que trabalhar outras maneiras com ele para ele poder entender o que era o não. Ele pulava a janela, ele batia a porta, ele quebrou várias portas de lá. Ele pegava tudo que ele via, ele botava na boca querendo engolir. E assim, dentro da sala de aula tinha que ter aulas diferenciadas para ele, porque tudo que dava para ele era ferramenta de agressão com os outros colegas. Então, E assim, aí, nesses casos, o que resolve é terapia, sabe? São as sessões de terapia que ajuda. E, infelizmente, a gente ainda não tem esse o grande problema é porque a maioria das famílias não tem condição, não tem conhecimento, não corre atrás. E aí fica desse jeito, né? Sofre a mãe, sofre o filho, sofre todo mundo onde ele vai, porque todo mundo quer ajudar, né? E é muito difícil. Nossa, eu chorei várias vezes, porque às vezes a gente abraçava ele chutava a gente, ele mordia, eu chegava em casa toda roxa, mas a maneira da gente ajudar, a gente fazia de todas as maneiras, mas era difícil, minha filha não estava deixando. É verdade, Rudileia, tem isso também, da aceitação dos pais. E é só isso mesmo. Vou desligar meu microfone. Obrigada pela sua participação. Lília. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem? Assim, em alguns pontos eu discordo. Vou ser bem, já que já é para abrir o leque de opiniões, né? Eu tenho uma neném que é diagnosticada com autismo desde os 10 meses. Então, nossa, assim, precoce. Bem precoce, né? Graças a Deus a gente, né, teve esse olhar clínico e nisso a gente avançou bastante, né? Isso é ótimo. Isso, mas aí é onde eu entro. É a questão do conjunto da escola com os pais. Sim. É igual a senhora citou, né? Vamos jogar bem limpo.
muita gente olha a escola como depósito. Sim. Né? Não tem responsabilidade nenhuma. Eu conheço gente da rede de educação, principalmente da creche, em que colocam como é que eu posso falar? A toalha molhada, que banhou a criança, no outro dia está do mesmo jeitinho. Sim. Né? Não tem nem esse olhar clínico, nem de olhar se a bolsa da criança voltou do mesmo jeito, se tem uma coisa molhada pelo menos para estender, né? Então, assim, um conjunto. Então, eu como mãe atípica, eu procuro muito abrir parceria, né? Apesar que eu vejo muita deficiência, mas assim, mas eu acredito que o meu comportamento contribui muito, né, para o crescimento da minha filha. Né? Eu procuro agradar, não estou dizendo que todas as mães têm essa condição, mas sempre que tem gente, nem que seja uma balinha, se tu pegar e botar um recadinho lá, ó, bom dia. Não, bom dia. Essa semana mesmo eu mandei lembrancinha, sempre que eu posso eu mando um bolinho, então assim, é o conjunto da família com os profissionais. Aí tu pensa bem, igual a senhora citou, se nós que somos CLT precisamos de 2 horas de almoço, imagina uma criança atípica que fica o dia todo na creche. Tu acha que não é interessante? E querendo ou não, se a mãe for bacana, se for parceira da escola, você pode ter certeza que a escola contribui. Faz de tudo para... Gente, eu sou grata à escola, apesar que eu enxergo muita deficiência ainda. Por isso que eu optei em fazer pedagogia, porque eu sou acadêmica de fisioterapia. Eu já estou no 5º período, indo para o 5º período de fisioterapia, estudando com o pessoal do 5º período, exatamente pela minha aplicação. Mas eu fiz pedagogia exatamente para procurar entender mais ainda e poder contribuir, e não prejudicar, né? Não é se vitimizando que a gente vai pegar... Cada caso é um caso. Igual teve uma colega que falou que tem uma criança que tem microcefalia. Com certeza, precisa de um cuidado muito maior, né? Uma dedicação muito maior, né? Mas, assim, eu digo experiência própria. Se a família caminhar junto com os professores, a criança só tem a ganhar, só tem né? Então, assim, a gente tem que olhar esse olhar também clínico, tanto da família quanto dos professores, né? É só isso que eu tenho a dizer. Obrigada, Lília, pelo seu relato. Então, assim, eu queria destacar algumas coisas muito importantes da sua fala. Primeiro, diagnóstico precoce é fundamental, fundamental. E a gente, enquanto escola, muitas vezes a gente tem essa dificuldade, muitos colegas colocaram, da aceitação da família, né? Porque, assim, é um processo difícil, né? Você tem ali um filho, então, assim, vou usar num termo mais grotesco, a gente quer que os filhos da gente nasçam perfeitos, então dói para uma mãe aceitar, mas é importante, e é isso que faz toda a diferença na vida da criança, concordo plenamente com você, e aí, nesse caso, tanto as crianças atípicas quanto as crianças típicas. O pai inteligente, ele não cria queda de braço com a escola, ele cria parceria. Eu tenho uma colega que trabalha comigo que diz assim, gente, tá vendo que se meu filho vai para um CMEI, meu filho fica o dia inteiro lá, eu vou implicar com a professora? Não vou. Eu vou agradar ela, dar um bom dia, elogiar o cabelo, ser simpática, porque, gente, assim, de verdade, em muitas situações, e aí não é, assim, fugindo da questão de inclusão. Muitas situações, o professor, ele cria o ranço da criança por causa da família. Porque, assim, tudo é motivo para criar problema. E eu acho que não é por aí, né? Então, se eu não confio naquela instituição, não confio naquela equipe, é melhor que eu transfira meu filho para um outro atendimento. Mas aí vem uma outra diversidade de situações. Mas, olha, amei seu relato, viu? Acredito que vocês, mães atípicas, vão
contribuir muito com a nossa disciplina. O Wilke. Professor, eu espero que essa aula se estenda até às 23 horas. Mas vamos lá. É um assunto muito interessante. Quando eu trouxe esse pensamento, né, que para a discussão, é justamente para analisarmos juntos. Eu trago essa realidade que eu citei a partir da experiência da minha mãe. Minha mãe é funcionária pública, né, já aposentada, e aí ela se especializou em educação especial. E eu me recordo de uma vez que ela falou que na sala dela, ela só trabalhava com os alunos especiais, porém, numa quantidade reduzida. Então, eram em média 5, 6 alunos. Então, os alunos que tinham as suas neurodivergências, a minha mãe que trabalhava com eles. Então, foi um pedido da diretora, se eu não me engano, para que ela se especializasse em educação especial. Então, colocou esses alunos. Então, não tem como, claro, você pegar uma turma de 30 alunos neurodivergentes. Aí é impossível você trabalhar. Eu acredito que é humanamente impossível. Agora, uma turma com 4 ou 5, eu acredito, não tenho experiência, então é uma especulação, eu acredito que com esse número 4 ou 5, você consegue trabalhar com eles, e aquela turma que tem 30, 40 alunos, entre aspas, normais, tanto os alunos normais vão conseguir alcançar o objetivo, quanto os alunos que são atípicos. Então, digamos, uma escola que tenha 2 ou 3 professores especialistas em educação especial, eu acredito que dá para você criar turmas que abranja todos eles, e assim, tanto os que são típicos como atípicos conseguiriam alcançar o objetivo da escola. As mães que procuram a socialização para esses filhos iriam se socializar, né? A escola não é só aula, tem o intervalo também. Então, finalizo dizendo, a minha intenção não é convencer ninguém, mas trazer o debate para enriquecer a nossa aula. Não, e foi ótimo, eu acho que o debate seguiu para isso mesmo. É isso, Tainá, eu ia falar agora. Esse atendimento, e o que você compartilha conosco, é o AEE, Atendimento Educacional Especializado. Então, a gente chama de sala de recursos. E aí estão sendo implantadas em diversas escolas e creches e CMEs, as salas de recurso, que é o que eu falei que eu quero compartilhar com vocês depois, como que vai ser o funcionamento no CMEI que eu trabalho. Então, a gente acabou de implementar. Nessa sala, serão atendidas 20 crianças neurodivergentes, só que elas são atendidas individualmente, então elas têm um horário de atendimento, ali 1 hora de atendimento, e esse atendimento dentro dessa sala de recursos, ele não é terapia, ele não é clínico, ele é pedagógico. E funciona de que maneira? O professor da sala de recursos vai pegar lá o planejamento do professor da sala de aula regular, em tese, viu? Isso é o que deveria acontecer. Pegar o planejamento da sala de aula do professor regular, e vamos supor que é uma turma de maternal 2, e o professor quer desenvolver movimento de pinça com as crianças, foi trabalhar recorte com a tesoura. E essa criança não conseguiu. Então, lá na sala de recursos, individualmente, a professora vai reforçar essa habilidade que não conseguiu ser atendida ali no coletivo. Então, é para reforçar habilidades já trabalhadas em sala. E aí, dá para fazer, além do atendimento individual, tem também um cronograma de atendimento em pequenos grupos, que é justamente isso, duplas, trios, no máximo 5 juntos. Tem lá uma organização desse atendimento deles.
E aí, à medida que for desenrolando essa sala de recursos, eu vou compartilhando com vocês. Maísa. Boa noite, professora. Boa noite, colega. Boa noite. Professora, pensando assim, em uma turma regular que recebe esse aluno que tem essa deficiência, né, ou algo nesse sentido, como que a gente consegue identificar na prática do dia ali da sala de aula se a escola está trabalhando com integração ou inclusão? Então, muitas vezes a gente só vai conseguir identificar isso quando a gente está dentro da escola. Porque, assim, gente, sendo bem honesta, papel aceita tudo. O papel aceita tudo. Tudo que você colocar nele, ele vai aceitar, né? Então, eu vou ter ali algumas situações, vou tirar umas fotos, fazer um relatório. Mas será que realmente está acontecendo? De fato está acontecendo? Lá no CMEI, a gente tem casos de inclusão e de integração. Então, os casos de inclusão é quando a gente consegue adaptar, de fato, as atividades ali com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, a gente consegue promover trocas entre as crianças, entre a criança neurodiversa com as demais crianças do grupo, e tem situações que é de inserção, porque o que a escola tem ali de habilidade a oferecer, infelizmente, a gente não consegue atingir a criança, que é onde eu falo que a gente precisa da rede de proteção. Então, o que dá para fazer? Dá para fazer atividades mais voltadas para brincadeira, tem que descobrir se a criança tem hiperfoco em alguma coisa, e quando ela tem hiperfoco, a gente investe nesse hiperfoco, em atividades voltadas para esse hiperfoco, contextos de exploração de materiais, para que ela possa fazer no coletivo. Eu ainda vejo a educação infantil, eu sou puxa-saco, viu, gente, da educação infantil. Eu ainda vejo a educação infantil como um campo mais aberto e disponível para isso. A escola do ensino fundamental, dos anos iniciais, não mudou muita coisa. O que a gente quer dos estudantes? Índice, prova, leitura, elaborar cálculos. E a gente não consegue transpor isso para uma criança. Então, eu acredito que ali é só uma inserção de fato. Agora, as unidades que têm a sala de recurso está conseguindo fazer um trabalho bacana, mesmo que ali por 1 hora de atendimento, mas eu acho que já é alguma coisa, né? Mas, assim, infelizmente, a gente só consegue identificar quando a gente está dentro da unidade. Fora dela, a gente vai ver aquilo que querem nos mostrar. Professora? Sim. Eu sou a Benedita aqui de Pedro Afonso, né? Trabalho já um tempo na educação, e eu trabalhava numa escola, agora eu estou em outra. Aqui em Pedro Afonso já tem a sala de crianças, né? Que tem TDAH, tem autismo. Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Deixa eu só te interromper um minutinho. É porque a gente vai ver isso na disciplina. Mas o TDAH não é público da educação especial. Pasmem. Não é deficiência. Não, mas aqui no nosso município tem... Vocês fazem o atendimento, né? Vem as crianças, tanto da escola, mas uma professora que é capacitada, né, é graduada nessa disciplina que cuida deles, entendeu? Então, eles passam 1 hora
com essa professora e tem uma sala de recurso muito ampliada para todos esses alunos que têm essas deficiências. E eles passam 1 hora. E durante a semana, no caso assim, durante 2 dias, vem aquelas crianças daquela escola, tal. Aí vem, fica com essa professora 1 hora, e também as crianças que estudam na mesma escola, ela pega eles, tanto de manhã como de tarde, para ir para essa sala de recurso. Já tem um tempinho já que tem essa sala de recurso. A sala é toda ampliada com materiais pedagógicos, ela é uma profissional, mas ela atende todas as escolas do município. É muito bom mesmo. Em relação assim a mães, o ano retrasado eu tinha uma criança que ela era imperativa de todo modo. Então ele chorava, ele gritava, ele pegava o lanche das crianças, entendeu? E eu vejo assim no meu modo de pensar que as mães assim deveriam pensar mais no professor e nas crianças, porque tem mãe que busca o filho antes da hora, né? Porque vê que ele atrapalha, né? Que ele chora muito. Mas tem outras mães que não aceitam. Então, e já tem crianças assim que também fica muito perturbada, fica muito agoniada, porque eles choram, eles gritam, né? Eles incomodam muito. Assim, no meu modo de pensar, eu queria muito assim, que os pais pensassem mais nos professores e nos coleguinhas. Mas tem pai que não pensa. É uma questão cultural, né? Mas assim, a gente precisa evoluir nisso. E assim, eu vou repetir, eu não vejo só como a questão das crianças com deficiência. A escola, ela tem sofrido ataques, os professores têm sofrido ataques de todos os lados e sendo responsabilizados por uma gama de situações que não é responsabilidade da escola, né? E assim, eu não vejo só enquanto as famílias das crianças com deficiência. Tem muita criança aí que só falta de limite, que o pai não sabe dizer um não, e aí quando a escola diz não, o pai se chateia, né? Tem essas situações. Cleidiane. Oi, professora. É só dar uma opinião aqui relacionada ao que já foi falado, né? A importância da rede de apoio, né? Como já se falou. Exatamente, necessária. Né? E isso é um processo, assim, onde tem que ter a parceria, a interação da escola com a saúde, né? E demais órgãos competentes. Porque, às vezes, foca tanto na criança, mas esquece que tem os pais que precisam também de ajuda, né? Verdade. Assim, às vezes, o pai, ele naquele momento, ele precisa muito mais do que o filho, muito mais do que a criança, porque ele precisa ter condições ali de cuidar daquele filho, né? Então, assim, ele precisa ser cuidado. Eita, Wilke. E como saber lidar também, professora, que eu acho, assim, que de repente não tem muito contato, né? E aí, de primeiro momento, é muito difícil lidar. Sim, né? Sim. Complicado demais. Cleuciene. Oi, professora, boa noite. Oi, boa noite. Atualmente, eu trabalho em um CEMEI. Eu sou monitora em um CEMEI. E, assim, a questão da inclusão das crianças atípicas no meio das crianças típicas vai muito da questão do desenvolvimento também. A sala de recurso, ela vem muito para auxiliar as professoras, porque dentro da sala de aula, a gente tem um tempo muito corrido. Então, e as crianças, elas aprendem pelo exemplo. Sim. As crianças atípicas,
aparece para as pessoas que elas não estão aprendendo nada dentro do ensino regular. Mas não é bem assim, elas só levam maior tempo para aprender. Uma criança típica, eu preciso repetir uma coisa para ela uma vez ou duas e ela vai entender. Uma atípica, não. Eu tenho que repetir aquilo ali várias vezes durante vários dias. Então, tem que ter muita paciência, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita repetição. A sala de recurso é ótima, é um ótimo plano, mas ela só funciona dessa forma, com poucas crianças, e não dá para ser muitas crianças no mesmo horário, justamente porque elas são diferentes. Entendeu? Não dá para planificar. Não, achei ótimo não dá. essa fala. Infelizmente não dá. E assim, dentro da escola, a gente consegue perceber no dia a dia o quanto essas crianças desenvolvem estando com crianças típicas, crianças que têm seletividade alimentar, crianças que têm dificuldade de interação social. Na escola que eu trabalho mesmo, tem uma criança que ela tinha muita dificuldade. E do ano passado para cá, o desenvolvimento dela é notório. E justamente por quê? Porque ela convive com outras crianças, ela tenta brincar com outras crianças. Às vezes ele não consegue. Mas só dele tentar subir num brinquedo, só dele tentar pegar um brinquedo, já é um avanço muito grande. E igual a Lília falou, que o dela teve um diagnóstico precoce. É muito importante o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo você começa a inserir, começa a tratar, melhor é o desenvolvimento da criança. Verdade, Cleuciane. E assim, eu vou fazer um comentário sobre sua fala e já passo para você, Isabela. A questão desse desenvolvimento, desse aprender, né? A gente tem uma criança que já está lá no CMEI com a gente há 3 anos, e aí ele tinha muita dificuldade com o barulho, né? Então, hoje ele tem um pouco mais ali de tolerância em relação ao barulho. E isso impedia ele de participar das apresentações da escola. E aí a gente foi tentando de um jeito, tentando de outro. Então, assim, o ano passado, ele, pela primeira vez, ele subiu no palco. Não ficou, mas já subiu. Depois, passado ali uns dias, numa outra apresentação, ele subiu e ficou. Não fez nada, mas ficou. E aí, no final do ano, ele subiu e dançou. Então, assim, foi emocionante. A mãe falava, será que eu nunca ia ver uma apresentação? Que pensava que nunca ia ver uma apresentação do filho dela. E foi, assim, muito emocionante. E é isso, são pequenas coisas, né? Eu tenho um sobrinho também, e, assim, no caso do meu sobrinho, foi fundamental as terapias, porque assim, meu sobrinho, ele não sabia brincar, digamos assim, né? Então, assim, qualquer coisa que ele pegasse era para acertar. Ele acertou uma bola de sinuca uma vez na testa da minha filha, ela tinha 2 aninhos. E assim, aí os pais não tinham paciência, aí eles achavam que tinha que ir embora com ele, sabe? E aí as terapias ajudou muito. Então, assim, ajudou a questão de esperar a vez, de conseguir brincar com os outros. Ainda tem muita coisa, mas, assim, o processo de desenvolvimento é muito inspirador. Isabela. Oi, prof. É só para você falar sobre o negócio do TDAH que você falou que não é considerado mais. E tem crianças que tem, inclusive eu cuidei de uma, né? Porque eu sou assistente de apoio à inclusão. Eu cuidei de uma que ela tem TDAH e tem diagnóstico, tipo assim, tem laudo, na verdade. Ela tem um laudo, a mãe da criança tinha laudo do TDAH, por isso que precisava de assistente. Então, é porque o TDAH, ele não é classificado como um transtorno de aprendizagem. Ele não impede que a criança aprenda,
Por isso ele não é considerado uma deficiência. Muitos especialistas chamam o TDAH, não é que a criança tenha dificuldade de atenção, muito pelo contrário, ela tem atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, e aí ela não consegue focar em uma só. Então, ela está aqui conversando com você, está ouvindo o barulho do carro lá na rua, o lápis caiu no chão, abaixou para pegar o lápis, cai a borracha, e aí ele não consegue focar essa atenção. Por isso, as crianças com TDAH, a grande maioria precisa da medicação, porque a medicação, ela ajuda a criança a direcionar ali a concentração. Assim, eu já vi muitas crianças com TDAH que dão mais trabalho do que uma criança autista, do que uma criança com deficiência, justamente por isso, porque ela não tem transtorno de aprendizagem, eles são muito inteligentes. E aí, como eles não conseguem canalizar isso, aí eles manifestam das diversas formas. Então, não é classificado como deficiência, tá? Porque ele não impede a criança de aprender, mas precisa de um outro ritmo. Mas, assim, é só a questão de não ser considerado deficiência, tá? Depois a gente vai trabalhar a lei da inclusão, e lá na lei da inclusão traz. E aí, assim, pasmem, que superdotação é considerado e o TDAH não. Então, não sei o que foi que os legisladores usaram aí como métrica, mas basicamente é isso. Deixa eu ver, todos de mãozinhas abaixadas. Eu vou projetar aqui de novo os slides para a gente ir caminhando, mas eu estou amando a interação de vocês. Isso é assim, maravilhoso. Acho que a gente constrói nessa troca mesmo. Deixa eu colocar aqui a tela de novo, porque vocês vão querer ver isso aqui. Que Mas já estou amando essa matéria, professora, porque eu estou sabendo de coisa que eu nem sabia, tendo meu filho especial em casa. Olha que beleza, fico feliz, gente. Vamos lá, apareceu? Então, vou pular essa parte aqui, vocês vão ter acesso. O nosso conteúdo programático, então a gente vai trabalhar os fundamentos históricos da educação especial e da educação inclusiva, as políticas públicas, quais são as bases legais, a questão do diagnóstico, da intervenção precoce, as necessidades específicas, né, deficiência física, sensorial, intelectual, psicossocial, múltipla, o TEA, os transtornos globais, os transtornos funcionais, as altas habilidades. Vamos ver quais são os fundamentos metodológicos, os métodos utilizados desse atendimento, tecnologias assistivas, que eu acho que vai ser uma aula muito legal no que diz respeito às tecnologias assistivas em relação a um recurso, adequações curriculares, que é quando eu vou trazer lá para vocês o relato de uma experiência, que inclusive foi premiada, muito bacana, com as crianças com deficiência, as estratégias, o ambiente inclusivo, o desenvolvimento socioemocional e a questão da cidadania, né, gente? Assim, essa criança e esse estudante enquanto ali um ser histórico e de direito. Os procedimentos de avaliação, então, assim, como que vai ser a nossa avaliação? Então, na etapa 1, nós vamos ter 3 atividades valendo ponto. A pontuação varia de acordo com o nível de complexidade. Então, nós vamos ter uma atividade
mais simples, objetiva, e aí ela vai ser interdisciplinar, porque ela vai ser alinhada ao que vocês estão vendo em psicologia. Então, vale um ponto. Bem levezinha, só objetivas. A segunda atividade, você já vai ser um pouco mais elaborada. Vocês vão ter que fazer um plano de intervenção com tecnologia assistiva. E essa vai ser integrada com a disciplina de gestão. E, por último, um simulado avaliativo. Eu vou fazer ali também de múltipla escolha, já um simulado da avaliação de vocês. Então, o simulado, ele vai ser antes da nossa aula de revisão, justamente para vocês poderem tirar as dúvidas, tá bom? Isso é a etapa 1. Na etapa 2, a gente segue o mesmo desenho, então, uma atividade mais simples, objetiva, alinhada à psicologia, depois uma mais elaborada, que vai ser uma proposta de alfabetização inclusiva, integrada com a disciplina de letramento. Depois, a gente vai fazer um outro simulado avaliativo antes da aula de revisão e depois a prova. Então, assim, eu não quis colocar muitas atividades, mas também não quis colocar poucas atividades. Tentei distribuir a nota de uma forma justa, também para não ficar muito pesado. Então, vocês vão ter, dentro de cada etapa, 2 atividades mais simples, objetivas, de ler e marcar, e uma mais elaborada. Eu acredito que vai ser bem tranquilo, né? Fica bom, assim, para vocês, essa distribuição? Ótimo. Que bom, que eu não ia mudar também, não. Brincadeira. Professora, a avaliação a nossa aí vai ser realmente escrita, toda a prova escrita, né? É isso? Não, a avaliação escrita ela tem as questões objetivas e dissertativas, o mesmo padrão que vocês já vêm fazendo. Entendi. Tá? É porque eu coloquei escrita física, aquela avaliação física que vocês fazem, naquele mesmo padrão. O que eu espero de vocês, minha gente? Pontualidade, organização, acho que eu nem preciso falar em participação, eu já amei a nossa interação hoje. Compromisso, eu acredito que os maiores interessados aqui são vocês, então tentem se organizar, reserve um horário na semana de vocês, acompanhe o AVA, abre lá, eu gosto sempre de enviar as mensagens pelo o tutor do polo. Vocês têm um grupo com o tutor, não tem? Tem, né? Então, assim, eu sempre gosto de mandar as mensagens para o tutor compartilhar com vocês, com o link, com a aula, com a atualização do AVA. Então, eu tento fazer isso. E com essa plataforma, eu acho que a gente vai ter uma aproximação melhor. Eu disparei uma mensagem falando da apresentação e do material da aula 1. Vocês receberam? Que aí eu pedi para enviar na plataforma, fica lá na caixinha de mensagens, e no envio vai para o e-mail também, no e-mail institucional, o e-mail da Uniteams. Que aí recebe a notificaçãozinha, a mensagenzinha. Quando vocês abrirem, quem disse que não recebeu, olha a caixinha de correio para ver se tem um pinguinho vermelho lá. Por lá que envia as mensagens. Então, quando eu enviar a próxima mensagem que eu enviar, que eu disparar para o grupo, eu vou pedir o tutor para fazer um levantamento para a gente ver quem recebeu e quem não recebeu. Então, o que eu desejo? Eu desejo um semestre leve, produtivo, cheio de aprendizagens, tá? Contem comigo.
eu estarei aqui à disposição. Eu amei essa interação de hoje, porque eu acho que é aqui mesmo, gente, o espaço de debate, é aqui o lugar que a gente pode achar, que a gente pode errar, que a gente pode dar opinião, porque lá na escola, quando a gente vai para a realidade, não é que é muito diferente da teoria, não, é porque lá é mais difícil da gente poder se expressar, né? Muitas vezes a gente tem que engolir, as coisas vêm de cima para baixo e a gente tem que engolir a seco. Então, eu acho que é aqui mesmo o local de debate. Eu fico, assim, imensamente feliz mesmo com a participação de todos vocês. Eu vou parar a apresentação. Ai, que bom, gente, que vocês gostaram. Que alegria. 81 pessoas, olha quanta gente. Eu vou colocar um linkzinho, não se preocupe com a frequência. É só para eu ter um parâmetro de participação, tá? É porque como muita gente entra com outro e-mail que não é o da Uniteams, então eu não consigo identificar alguns estudantes. Então, é só uma lista de frequência, só para vocês colocarem o nome e o polo, porque às vezes com outro e-mail eu não consigo identificar vocês. Só para eu ter um parâmetro em relação à frequência de vocês, quantos acadêmicos por polo, quantos participaram, tá? Então, assim, nada muito... Professor, o meu aqui não abriu. É só para eu fazer um levantamento pessoal mesmo. Não abriu, professora. Não, deixa eu ver aqui. Qualquer pessoa. Concluído, vamos lá. Copiar link do participante. URL curto. Copiar. Ver agora. Tá, deu certo. Ah, que ótimo. É só para eu fazer um levantamento mesmo, de quantos de cada polo, só para eu conhecer o perfil da turma. Ah, ótimo, os do Polo de Paraíso, eu mandei o link no grupo. Quem conseguir aí copiar e colocar no grupo. Então, eu agradeço a participação de todos. Fico, assim, imensamente feliz. Creio que nós vamos construir um semestre muito lindo. Assim, vai ser um semestre de muito aprendizado, acredito, para todos nós. E vamos aí tentando contribuir com a educação inclusiva, né? Oi, Milena. Queria falar uma experiência minha, que atualmente eu estou trabalhando como monitora no berçário de uma escola particular. E aí também minha filha estuda no berçário, só que de uma escola em um CMEI mesmo, inclusive vou colocar ela para o particular, que o atendimento é melhor e tal. Mas que lá, com crianças não atípicas, ou típicas, né? Não, acontece também coisas do tipo de, por exemplo, a professora lá da sala tem vezes que tenta realizar as atividades com as crianças de coordenação motora, tem lá a lista, né, do plano de aula. E às vezes faz só para tirar foto e não finaliza. Então, assim, isso também acontece com crianças normais, assim, entre aspas, né? Então, Sim. É só para deixar essa experiência que às vezes deixa muito a desejar as escolas, e olha que lá é particular, entendeu? E lá tem muita questão também que os pais faz o que quiser da escola, lá entra a hora que quiser, sai a hora que quiser. Então, tem os pontos bons, mas também tem os pontos ruins. E uma parte ruim que é a professora que faz isso. Exatamente, é por isso que a gente tem que ter aí o compromisso ético com a nossa profissão, né? A gente, quando cola grau, a gente faz um juramento ético, e a gente precisa, de fato, aplicá-lo.
E Vou. muitas vezes eu percebo por que que ela não faz isso. Porque as crianças são pequenas, é mais difícil de lidar, né? Porque não tem tanta coordenação motora. Mas é justamente para isso que as atividades devem ser feitas, né? Mas não são realizadas. Muitas vezes a escola acha que sim, e olha que lá tem câmera, é muito rígido, e mesmo assim acontece o que acontece. Como eu sou nova, não posso falar nada, mas tipo assim, eu dou o meu melhor, mas sabendo que eu não carrego o mundo sozinho nas minhas costas, não consigo, né, tomar essa dor pra mim, mas que é muito ruim saber que pode acontecer a mesma coisa com a minha filha, entendeu? Em outros lugares. Sim. É muito ruim. Concordo plenamente com você, viu, Milena? Então, é assim, a questão do compromisso ético mesmo com a profissão. Vou encerrar a gravação, agradeço imensamente a participação de vocês, desejo aí uma excelente semana, que as aulas de vocês essa semana sejam maravilhosas. E aí, assim que subir o link da gravação, eu não vou conseguir colocar hoje a aula 2, mas amanhã, cedinho, eu já coloco a aula 2 e já abro com todo o material que eu combinei com vocês, tá? Os Desde já. programas de atividade, de avaliação, o plano de ensino, os slides que foram apresentados e a gravação da aula de hoje. Obrigada. Desde já eu considero essa matéria a minha preferida. Obrigada, gente.